meus inomináveis, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo tranquilo, obrigado por perguntar. Tô aqui hoje com o Eric Aí, salve. e o Glauquito. Opa, boa noite, bom dia, boa tarde, é o que vale. É o que vale, seja em qualquer momento do tempo e espaço contínuo que você estiver ouvindo É ou isso assistindo aí, isso aí, né? no multiverso dessa vida. Exatamente. Tá Loucura. aqui mais uma vez essa trinca aqui, né? Trinca famosa, hein? Só se fala em outra A coisa. trinca cinéfila. É, Né? o Opa. cinefeleiros, né? Eu não sei se são muito Cinefeleiros. não, mas eu amo cinema, eu acho que isso já importa bastante, né? Mas então, pô, antes de começar a falar sobre o tema deste episódio, que você já sabe, que você já tá vendo no título aí, mas vamos agradecer aqui, quero agradecer a repercussão dos últimos episódios, né? Principalmente falar do Monk, foi o primeiro que a gente falou, que terminou, que tá concorrendo ao Oscar agora também, é um dos indicados, Olha né? só, hein? Tá vendo? Quem Cantando a diria, bola quem antes, já diria. pensou? Vocês têm que colar na gente. Se vocês não saberem Visionários, o que é visionários. que eu ouvi, tem que assistir, cola na gente que vocês passam de ano, tá ligado? Esse é o esquema, velho. E agradecer, cara, que foi feedback mó da hora, assim. E esse ano Inomináveis agora a gente deu uma acelerada. Então a gente tá com episódio toda semana. E pra saber isso, cara, vocês têm que curtir, tem que assinar o nosso canal. Quem tá ouvindo, assina o feed aí pra poder receber, que vocês vão ver que toda semana tá saindo podcast, cara. E podcast bom, tá ligado? E Faz tem os isso. drops, tem tudo, meu irmão. Daqui a pouco vai ser todo dia aí, grade. E ninguém vai Tem aguentar mesa de mais. Beskar, mesa de Beskar, Mesa de pesca, rabo de macaco. Me dá nerdice, rabo de cara. macaco. Sessão Rapidinha do Macaco, inaugurada, inclusive, há pouco tempo agora. Foi um dos últimos podcasts da gente, que, ó, ficou sensacional sobre cine legal. trecheira, só o puro creme do trash. Beleza? Mas então, é isso. Não se esquece aí de curtir e compartilhar, tá? Então vamos falar do tema de hoje, né? Que é um belo de um tema, né? Cara, esse episódio aqui, meus amiguinhos, olha aí, ó. Olha o cara cantando a bola aí, ó. The Revolution is the only solution. Solution. Meu irmão, que é isso? Que filme é esse, galera? Meu Deus do céu. A gente vai Vamos lá. falar hoje como eu falei anteriormente, é um dos indicados, aí tá com 6 indicações ao Oscar. Que, meu Seis querido, indicações. 6 indicações, Caramba. inclusive, incluindo, obviamente, o melhor filme, né? E a gente tá falando de Judas e o Messias Negro, galera. Esse filme é incrível. Ele é pegando assim. Eu vou ler a sinopse pra vocês, só pra dar aquele toque locadora, né? Como se vocês estivessem Pô. pegando a fita agora, estão escolhendo o filme, então vamos lá, né? Em 1968, o jovem ativista Fred Hampton tornou-se presidente da filial de Illinois dos Panteras Negras, que lutavam pela liberdade e o fim da brutalidade policial e do massacre das pessoas negras. Bem atual isso ainda, né? Mas à medida que a mensagem ardente o atrai, ele começa a incomodar uma galera, né? E essa galera são quem? Os homens brancos do FBI, né? Tem até um Philip Seymour Hoffman pirata ali, né? Nossa, lembrou muito. Bem observado, Thiagão. Cara, aquele cara me lembra tanto, pra vocês que não sabem, ele é o agente do FBI e cara, é um baita ator, é o Jesse Plemons e, putz, já tá no Irlandês, tá em outros filmes, é um baita ator. É quase uma sacanagem, né? É porque a gente às vezes tem essa mania, né, de sempre associar um ator ao outro. Bem lembrado do filme, cara. Bem É, lembrado cara, que a gente nunca falou em nenhum podcast, né? E o ele é Philip considerado Seymour uma das promessas, né, dos atores da geração. Infelizmente, faleceu faleceu cedo. Né? muito precocemente, né, cara? E um baita ator, e tenho certeza que se ele fizesse o mesmo papel que o Jess Plemons fez aqui, ele teria dado conta do mesmo jeito, assim, sabe? E, Boa. pô, vamos aí, quem quer aí abrir a primeira rodada aí desse papo maravilhoso aí sobre o filme? Conta aí o que vocês sentiram. Me fala aí qual é o peso de terminar esse filme. O que vocês sentiram, assim? Porque quem puxou a ideia desse podcast foi o Glauquinho. Falou, meu irmão, assista, porque esse filme é pressão, viu? Realmente. Então, abre aí, Glauquinho, vai, começa aí. Vai lá, Floquinho. Cara, a princípio já foi uma surpresa, né? De ele já concorrer assim, tão em cima da hora do Oscar, né? E ainda ter essas 6 indicações, né? Pois é. E é incrível, né? Eu acho incrível. E também uma surpresa é ter um filme concorrendo com essa temática, né?
Essa temática que é meio, sei lá, meio vindo de uma indústria cultural como Hollywood, né? Sei lá, se ela aceita bem ou não, ou tenta mascarar com algo meio de incentivo, de empoderamento, né? É Hollywood eternamente se desculpando, né? Porque eles sempre Também, estão nessa, né? também, Ano cara. passado mesmo, uma das grandes polêmicas do Oscar foi que não teve indicação para atores negros, tá ligado? E, tipo, isso Sim, é sim. uma coisa que eles estavam tentando quase que, como eu falei, se desculpar, porque Hollywood, como eu falei, tá sempre se desculpando por essas cagadas ridículas. E esse ano tem melhor ator coadjuvante pro Daniel Kaluuya, né? E o Lakeith, Sim, sim. Lakeith Stanfield, que é o O'Neill lá, que é o X9. É. Contanto que esse ano, né, o Hollywood colocou como jurado Spike Lee, né? Olha, E pode crer. o diretor, né, o Chaka, né, o Chaka King, ele foi aluno do Spike É, um Lee, dos né? pupilos É, dele, né? Foi Peraí, o aluno, né? E jurado que você inclusive o fala, eu não próprio entendi. Ele é ele vai ser o do apresentador do Oscar, Oscar? né? Não, não, não é outro papo. Não, não, ele vai ser como jurado mesmo, né? A informação que me chegou, né? Mas enfim, né? O Judas deu uma baita reflexão, né? Assim que você termina, ele deixa essa sensação de você querer saber mais coisa, né? E é muito, cara, como poderia dizer, cara, atual, né? Atual, total. Atual e necessário, atual né? e necessário também com esse lance todo do ano passado do Black Lives Matter Sim, do também, Floyd, isso né? influenciou muito, né, essa discussão, né, influenciou muito. Mas assim, o que me deixou mais surpreendente é vindo de uma atitude ativista de um jovem negro, né, de quase, sei lá, 18 anos ou 15 anos, quando ele começou realmente as atividades dele dentro Nossa. do Panteras Negras, né? Eu fiquei chocado com isso, E Glauco. Eu não sabia. Ele morreu com 21 anos, gente. E eu, tipo, 21 anos, 21 anos, e o cara, para você ver, 21 anos, e o cara conseguir fazer tudo aquilo em pouco tempo. nossa, e aquela força que ele passa. Nossa, cara. Puxa vida, eu Sim, não sim, sabia. a força que Mas ele passa, o próprio carisma, né? Então, cara, é um filme que te deixa profundamente pensativo, né? E querer saber mais, né? Porque nós mesmos a gente não tem uma história é, assim meio por cima do que realmente aconteceu naquele momento da década de 60 nos Estados Unidos, né? Muito Nesse vago mesmo. tempo de segregação, de direitos civis, né? E se você vê, né, a década ela já traz um peso muito grande, né? Sim. Tipo Martin Luther King, o Malcolm X, né? Que os dois sofreram essas pressões, né? Por serem tão carismáticos, né? De uma isso oratória forte e marcante também. isso que inclusive é bom para entender a história do Judas e Black Messiah, porque é pós-morte do Martin Luther King e do Malcolm X, então estava Sim, efervescente. Verdade, Com a verdade. sim, Panteras Negras sim. tipo, explodindo, né? A revolta, tudo, e não só deles, né? De outras comunidades também. É, o Sim, sim. Crowns, E não né? só isso, né? Também aquele lance do movimento político de 1969, né? Sim. Aquela coalizão toda do mundo todo, aqueles protestos de maio de Paris, né? Então tinha essa efervescência política muito grande, né? E ainda mais com aquela coisa da contracultura que aquele pessoalzinho que não queria saber de nada, só, ó, É quero. impressionante Enquanto como dá tem. para contar tantas histórias só com os 5 últimos anos da década de 60, né? Sim, Musicalmente, sim, culturalmente, para as outras culturas de sim, expressões artísticas e
e as revoluções que aconteciam em diversas partes do mundo, né? Porque aqui a gente tava lidando com um regime de ditadura, né? E lá nos Sim, Estados sim. Unidos, tudo isso que você falou, né? E é assim, uma curiosidade que é uma, sei lá, uma curiosidade, né, o filme ele demorou muito tempo, né, para ser aprovado, né? Pra nascer, né? Os irmãos Lucas tentaram aprovar o filme, levaram para um monte de gente, inclusive para Netflix, enfim, e para outras produtoras, e ninguém estava querendo comprar. Por quê? Tem uma questão muito no filme que é assim, ele é até uma discussão que é normalmente a indústria cinematográfica, né, ela vai atrás de filmes com final feliz, história de superação, e na real eles tentam sempre boicotar histórias, principalmente biografias de personagens anticapitalistas, anticapitalista e negro, né? É, Então, não era só uma história, não é uma história, por exemplo, quem vai pensando, uma luta, em relação ao racismo, é óbvio que tem racismo, pô, o cara, a gente está falando do Fred Hampton, que é presidente dos Panteras Negras de Illinois, né? Então, e a história basicamente são dois focos. É ele, né, mostrando a capacidade de oratória dele, de mobilização, de coalizão dos povos do movimento, dos movimentos negros e nossa. mais, né? O que acontece é que ele até vai formar acho que é em 69, se não me engano, a coalizão arco-íris, que é aí que aí o FBI fica morrendo de medo, porque ele junta as gangues que tinham em Chicago, os movimentos latinos, né, porto-riquenho, e a turma, né, os brancos pobres, trabalhadores pobres brancos, Isso, cara, são isso no filme é muito bem retratado, né, Eric? Que fica a oratória do Fred Hampton é incrível. incrível, Isso é incrível. muito bem capturado, assim, como é o nome do jovem? O Daniel Kaluuya, né? Mano, Total. ele te prende, cara. É impressionante o jeito, aquele cara falando, velho. E Tipo, assim, na cena que ele vai falar com os confederados, que você até me lembrou, assim, é impressionante, porque o pessoal chega, primeiro é hostil com eles, porque são os negros lá entrando no meio dos brancos, naquela época, e ele começa a falar, daqui a pouco a galera tá todo mundo olhando pro cara, velho. É e ele entra meio assim, É o carisma. o pessoal É o falando que carisma. foi ele que os caras, foram esses caras que tacaram o tijolo acho que foi não sei se foi no Martin Luther King ou no Malcolm X, mas os caras, não, a gente tem que falar com esse pessoal, porque é isso que o Thiago falou, a visão dele, cara, é assim, é sensacional. Tem várias coisas no filme que você pega. O cara, ele fala toda hora, eu sou um revolucionário, e é um revolucionário para o próprio movimento negro, né? Porque existia os movimentos negros estavam muito baseados na luta, assim, logicamente, né, em relação à questão racial, né, era que eles falavam de nacional-culturalismo, enfim, eles eram, grande parte era contra o marxismo, porque eles enxergavam o marxismo como algo criado pelos brancos, né, Uhum. e aí a visão dele era o seguinte, se eu vou falar algumas frases, assim, para mim, as frases que ele fala, que gira, Nossa. que eu estava falando, o filme gira o foco nele, né, no Fred Hampton, que é o cara da capacidade oratória, da coalizão, de mobilização desses movimentos, e também do Bill O'Neill, que era o cara que estava infiltrado, né, nos Panteras Negras para desestabilizar e para o FBI uma Informante dos caras, arquitetura, né? Ele era a arquitetura do FBI com a polícia de Illinois, enfim, que colocou o O'Neill lá para poder, né, informar, obviamente, e desestruturar o movimento, o Partido dos Panteras Negras. exatamente. Cara, mas é sensacional. Por exemplo, para mim sintetiza tudo. Quando o começo do filme, que é o Martin Sheen, aliás, falando que é o, o, o chefe lá do FBI, falando para todos um monte de delegados do FBI, enfim, ele fala assim, olha, a gente tem que impedir o surgimento de um Messias negro. Isso para mim ficou muito foda. Essa alusão do próprio, até o próprio cristianismo, do Judas que trai e tal. O filme, E, o título do filme dá essa dica exato.
da plot do Dá, filme. Mano, dá, e aí, mas só que ah, foi até perigoso, né, cara? Você sempre lembra dessa narrativa bíblica, né, com filme, né? Mas eu queria meio que se distanciar isso, mas não tinha como, não Não cara, tem tinha. como, porque porque tinha é uma esse história real, não conflito, tem. né? O É, vínculo é é, claro, exato. é. Sim, sim. A história, eu acho que é por isso que eles puxaram esse título também, tá ligado? Mas Soa apelativo, mas quando tu vê o filme não é apelativo porque aconteceu, né? esse começo, quando ele fala isso, a gente tem que impedir, e aí dá a entender que, por exemplo, outros messias vieram, que seria o Martin Luther King, que já tinha sido morto, o Malcolm X, enfim. E aí fala, e mostra a imagem, né, do Fred Hampton de fundo, e ele falando, a gente tem que impedir a vinda do Messias negro. Mas aí sintetiza muito, cara, que fala assim, porque ele não é um. Ele fala, ele é um cara que tá unindo os comunistas, a nova esquerda que eles chamam nos Estados Unidos e os grupos anti-guerra. E aí ele e nessa frase e mostra umas frases dele falando que para mim é isso, né, que a gente está conversando. Ele fala: não se combate para você entender qual é sei lá, a visão dele. Nessas frases você já entende assim. Não se combate é, o capitalismo, não se combate fogo com fogo. É melhor ser fogo com água. Não se Mano, combate o capitalismo com o capitalismo negro, se combate com o socialismo. Ele fala isso no filme, cara. Ele fala isso nas falas, na visão. Entre outras, né? Que você pode matar um revolucionário, mas nunca mas não vai matar a cara, revolução. essa frase foi a que mais me E marcou, assim. fora, Pode e matar um fora a revolucionário, mas não atitude acaba a dele, revolução. né? A atitude E dele é muito fora a forte. atitude dele, né? A atitude dele de tentar ser o mais diplomático possível do que pegar em arma. Porque pegar em arma, você resolve um monte de coisa. Sim. Então, vem muito justamente essa fala que ele fala, assim, esse trecho, né, que ele fala do fogo com água, né? Mas Vai muito dessa coisa meio de compaixão, né? Você querer entender o solidariedade, né? outro, de solidariedade, Sim. de você querer entender o Exato. outro, você querer saber a necessidade do outro, sendo que você sabe muito bem o que ele está passando e por que você está tão agressivo com Mas, isso, Não, mas e é né? esse lance engraçado. E que. assim, não confundir com aquela. Com uma, vamos dizer assim, com uma ideologia paz e amor. Não, amiguinhos, não. Pelo Não, contrário. Ele Pelo deixa claro contrário. que é não, necessário não, ter uma força nessa revolução, mas sim, não necessariamente armada. Tanto é que os momentos em que existem confrontos bélicos no filme são os momentos que ele não tá. É o momento quando ele tá preso. Em um dos momentos do filme, eu sei que a gente tá um pouquinho longe, gente, mas ó, a gente não tá dando spoiler. O- Não, as mas coisas que estão acontecendo aqui são coisas que a história já contou, então assim, a gente não vai se atentar a isso. Não é o objetivo desse podcast nem do filme, né? Porque afinal é uma história factual. Mas o que eu ia dizer, no momento que ele é confrontado mesmo, inclusive pelo Anil, de um confronto mais forte e mais extremo mesmo dessa forma bélica e tal, ele, não, peraí, tá louco, cara? Não é por aí, caralho, sabe? É foda, assim, é muito legal isso, né? Tipo, ele realmente ele argumenta tão bem isso desse meio termo e não confundir também meio termo com mureteiro, né? Porque isso definitivamente ele sim. não é, né? Mas ao mesmo tempo, ele já tinha, ele passava isso que eles iam precisar ir para uma revolução, e seja Sim, ela armada ou não. Porque assim, ele não começou isso porque ainda era tudo muito dividido, era muito fracionado. Então é sim, exatamente, o movimento negro sim era dividido, tinha as gangues, que ele vai conquistando essa galera e vai traindo, porque ele sabia que o grande inimigo, tinha um grande inimigo ali que era comum a todos, não era sim. só os negros, né? Eram os pobres, aos oprimidos, né? Uhum. E isso ele não era pacifista, pelo contrário, assim Exato. eles estavam se preparando para algo mais. Só que assim, você vê no filme e você entende que a gente está passando por isso hoje, né? A gente sabe como que passou, teve ditadura militar, enfim, né? Mais do que Mas nunca assim, é realmente ser o último recurso, né? E o não, último exato, recurso, exato. né? isso é muito Aquele intuito clássico de toda vez que você lê a Arte da Guerra, né? Que
a melhor guerra que você faz é não cair na guerra, né? É evitar a guerra. Ele fala isso no filme, é uma das grandes frases, no comecinho mesmo, assim, Sim, ele tá falando sim, para os porque alunos, ele fala é que a guerra, estratégia. a guerra é, como é que ele fala? A guerra Ele é fala assim, a guerra é uma política com sangue. isso, A política com política é derramamento a de sangue. A guerra sem política sangue, né? É sem uma coisa sangue, sem assim, derramamento de sem sangue. Isso derramamento de mesmo. sangue, né? Então ele deixa Porque claro os é um padrões dos... dele ali. Sim, porque é o Me chama princípio da arte atenção da também. guerra. Me Cara, chamou muito e é atenção. impressionante como múltiplas questões desse filme. A última vez que eu tinha visto algum filme que também um filme desses pro Oscar que me puxasse essas relações de uma coisa de uma época e que continua atual e é propositalmente feita também, é o filme do Spike Lee lá, Spike Lee em Hum, relação ao Infiltrado na Clã, né? é. Que tem essa relação também e ele deixa mais clara ainda, né? No final, na cena Ele tem final. uma vibe, né? Do Infiltrado na Sim, Clã. Ele sim. Me tem, lembrou me uma, lembra também. E o eu Tem, acho que jeito de assim, tem. filmar, assim. Não no sei. período histórico, eu acho, aí eu posso, por favor, se alguém souber, comenta aí embaixo, ou se vocês aqui souberem também na mesa, que é sobre o período. Eu acho que o Infiltrado na Clã ele se passa no período histórico no começo dos anos 60. Eu não sei ao certo. Enfim, mas isso é irrelevante aqui. A questão é que é um filme que balança muito a gente, né? Você fica É. pensando isso. Ele tem essas frases muito fortes. We are revolutionary, né? E ele Nossa, vai repetindo. Isso já pode ser até um link pra gente falar das atuações, né, Eu cara? acredito, eu acredito que Banho, o né? Infiltrados, ele se passa no mesmo período que o Panteras Negras, porque tem uma cena que o próprio agente, ele entra numa reunião e tem mesmo os descendentes reais que foram do Pantera é Negra no verdade. filme. É Ah, verdade. pode crer, verdade. Oi, você falou Infiltrados, que a gente tá falando do Infiltrado na Clã, e outro filme que me lembra, esse filme aí agora, é o do Scorsese, né? O Infiltrado, né? Porque ele tem um pouco essa atmosfera do Infiltrado, porque é um cara que tá É, ali do começo, é um cara que vai chegando muito perto do ciclo menor ali, que no caso é o do Fred Hampton, né? Ele fica muito próximo dele, né? E isso verdade. ocasiona as coisas que vão rolando É, dentro. mas não mostra tão bem, né? Porque ficou faltando no filme essa relação entre o O'Neill e o Hampton. Ficou, Ficou faltando. ela é explorada Era Por de bem uma isso, forma sutil. quase Era, materialista, né? Porque ele se por aproxima isso que principalmente do carro, né? ficou meio dúbio, né? Ficou é, meio, cara, porque e eu aí? acho, Glauco, eu não sei se vocês concordam, mas assim, o que eu falei, não sei se eu. São dois focos, né? O O'Neill e o Hampton. E aí você fica, Sim, lógico, você fica preso à história pela a capacidade, a oratória, enfim, que a gente falou, de articulação e os acontecimentos, mas também com a angústia que é ter um informante e tudo que vai envolvendo, né? Você Aquilo, fala tipo, a oh, não mistura. fala perto desse mas cara só não, né? que não, É, é, mas assim, é algo que fica bem explícito no começo, quando o próprio agente pergunta para ele, o que que você sentiu quando Martin Luther King morreu? E o que que você sentiu quando o Malcolm morreu? assim que ele foi recrutado, né? E Qual a é, indiferença qual a dele sua... para com isso é o É, mote perfeito porque pro agente, assim, né? Ele viu que o cara não se importa, sim, mas demonstrou a falta de interesse dele, sim. né? Famoso mureteiro. E com o Então, decorrer, aí mostra isso, com o decorrer do filme, tudo, né? É, essa essa formação da culpa dele, né? De uhum. falar assim, cara, eu tô fazendo uma coisa errada, puta, e eu vejo que esse cara é genial. Ele começa a Porque tem até sentir um mais momento, no porque segundo, tem acho que até no um terceiro ato. momento, Hum. sim, sim, porque tem até um momento que quando os chefões lá da CIA, da FBI falam, ó, precisamos dar um jeito nesse cara, até mesmo o próprio agente ficou assim, puta, é sério, Porque né? E traz é, isso. é, Porque o cara, o Fred não Hampton, adiantou querendo para a ou indústria, não, né? ele, ele era muito carismático.
Ele era tão carismático que ele usava todas essas coisas negativas que vinham pra ele em relação à prisão e essas coisas, ele usava a favor dele. E isso fazia ele crescer Sim, mais. E é por isso que as pessoas se incomodavam, né? Olha, voltando ao que você falou de talvez não ter uma relação muito forte durante o filme, não mostrar o vínculo deles, eu acho que existem três momentos ali muito pontuais que me parecem ilustrar isso que a aproximação da relação deles, né? O primeiro é aquele que eu falei ali de quando ele tem um carro, ele vira meio que motorista do cara, então você tá naquela relação dentro do carro, você vê como eles começam a se aproximar. O segundo momento que eu Que noto foi uma ali, artimanha do FBI, né, também, né? sim, Isso foi sim, aí. uma ideia do sim. O'Neill, mas que foi desenvolvido ali, né? O segundo momento é quando o Hampton sai da cadeia e a primeira pessoa que ele vê depois da esposa é ele, porque ele tá lá, sabe? E o terceiro momento mais uma vez, quando ele sai da cadeia, eles vão pra sede e ele vê e todo mundo tá enchendo a bola do cara, falando, ó, esse cara aqui, quando tava tudo na merda, ele foi o cara que ajudou a levantar isso daqui de novo. Isso daí são os momentos que eu senti que são os momentos que conectam os dois personagens, que fazem com que essa entrada dele num círculo menor seja mais justificada. Claro que poderia ser mais bem explicado durante o filme, etc. Mas eu não sei É. se eles tiveram tempo, porque eu acho que eles focaram em algumas coisas muito boas, porque eles colocaram vários discursos dele na íntegra. Eles aprofundaram bem essas questões, colocaram a visão do FBI de forma muito clara. E é engraçado porque eu pelo menos eu senti isso, chega um certo momento do filme que você começa a ver até não sei se a palavra é essa, mas dubiedade, assim, Sim, sim. do agente do FBI. Assim, foi uma coisa que eu senti, né, durante o filme. Principalmente Exatamente. na hora que o Exatamente. Martin Sheen pergunta pra ele em relação a uma questão racista, né? Em relação à família dele, etc. E ele vai se desviando para não dar a resposta final. Só que em um dado momento você vê que o cara é um filho da puta mesmo, né? Mas assim, é louco isso, né, cara? E sabe uma outra cena? Não, desculpa, o que o Thiago falou, eu lembrei de uma outra cena também, não sei se vai ser spoiler isso ou não, se for, vocês cortam, mas é uma cena que foi no final, cara. No final, eu acho que para mim foi a mais próximo dos dois. Foi, foi quando ele sabe que vão pegar o Hampton, que o FBI vai pegar, ele sabe dos planos do FBI, e o cara começa a chorar e tremer. Aí ele pergunta, eles até estranham, mas por que você tá essa cena, para mim, foi, acho que, a melhor construída em relação Sim, aos Mas ele dois. tá, ele tá muito naquele colapso construída, ali, cara. Eric, porque o resto do filme deu isso pra você também, né? Veu aquele lance bíblico, né? Ali E foi um isso, negócio Nossa, muito ali é bíblico, isso gol full Bíblia, só faltou beijar o cara. Foi, né? foi. foi tipo Aquela muito. coisa, né? Os sacerdotes dando um punhado de dinheiro para o Judas e o As Judas moedas, né? entrando, Foi- as É, moedas, tudo. exatamente. Foi isso que me É remeteu. isso. Foi bíblico aquilo, Nossa, foi né? completamente. Aí eles chafurdaram, né? Foi no sentido de tipo, velho, já que a história já tem esse cameo bíblico, vamos nessa, né? Vamos fundo nisso, né? Bem, eu queria aproveitar, então, vamos falar algumas coisinhas em relação ao filme mesmo, né? Foi um filme que, para Hollywood, assim, o custo dele é troco de pão, custou 26 milhões de dólares, e É mesmo sendo baixo esse orçamento, baixíssimo É, orçamento, mas como vocês podem ver, é um filme extremamente bem produzido. bem É, conduzido Programa também. produzido. Inclusive, eu vou aproveitar e falar aqui das indicações, que a gente só pincelou algumas, né? Foram 6 indicações: melhor filme, melhor ator coadjuvante para o Daniel Kaluuya e o Lakeith Stanfield, o que me gera uma dúvida e é uma coisa interessante, porque isso quer dizer que nenhum dos dois quis se colocar como principal, né? Interessante isso, né? Porque a gente poderia pensar que o que faz o Fred seja o principal, mas realmente é um filme muito bem dividido nesse sentido. é, Então super válido ser coadjuvante para os dois. Melhor roteiro original, melhor fotografia, que realmente é linda, e melhor canção original por Fight for You.
Belo som, assim, a trilha sonora, Belíssimo. inclusive, o Glauco, a gente vai Inclusive, deixar aqui na descrição uma playlist que o Glauco fez, justamente compilando as músicas do filme, tá? Muito Nossa, é muito boa. legal. Fica a dica aí. Eu queria falar uma coisa disso em e relação aos coisas efeitos assim, especiais. impressionante. Sim, Impressionante. em relação ao custo de produção, a gente falou mais cedo ali que foi um parto para ser esse filme, durou anos assim, né? E precisou eles conseguiram metade a muito custo. Chamou o diretor lá do Pantera Negra, chamou não Eles vão sei. falar. Eles conseguiram depois do Ryan Coogler falar, né, do filme, Isso, né? então, chamou essa turma toda, precisou, aí conseguiu metade. Aí, putz, e agora, como é que a gente filma? Aí chegou uma produtora grandona da Warner lá, que já tava querendo fazer um filme dos Panteras Negras há muito tempo, que vamos ver se eu consigo acertar o nome dela, que é meio complicado pra mim, tá? Mas é a Ninja Quick Kendall. Ninja Quick Kendall. Eu não consegui falar muito bem, não, mas se vocês jogarem um negócio parecido no Google, vocês acham aí. Ela já produziu, inclusive, até o It, sabe? E tem algumas outras coisas dela, assim, tipo, aquele A Star is Born da Lady Gaga. Mas essa galera, esses produtores executivos, quando você vê produtor executivo, geralmente é a galera que mete a grana, né? Então ela foi a que complementou porque ela acreditou na história. Porque se fosse depender de Hollywood, rapaz, tava lascado, né? Porque os caras. Por causa da temática, né, cara? Temática política. Ah, E geralmente para é, Hollywood, muito bem definido, isso influencia, né, cara? Isso empodera, assim, para esse cara, puta, precisa saber, O que é uma preciso fazer contradição em exatamente. relação ao que a Hollywood tem tentado fazer, mais uma vez, sempre se desculpando, a Hollywood tenta, né? Porque você pega Netflix, foi um dos lugares que eles tentaram. Tem filmes como Destacamento de Blood, Destacamento de Blood, é Destacamento de Blood mesmo ou é Destacamento de Sangue? Eu tô parecendo o Dr. Ray falando. Eu não, eu não sei. Agora eu vou ficar na dúvida. Mas enfim, tem filmes É, com essa temática mais forte. que é do Spike Lee esse filme, né? Spike É do Lee, pois Spike é. Lee. E tipo assim, ou seja, os caras, eles querem falar sobre colocar filmes negros, mas tem medo de ir muito além disso, né? Eles querem jogar numa zona então, segura, que é o quê? Vamos foi falar de aquele, blues, Cara, foi falar aquele de lance do não sei o começo, quê. né? Eles Vamos no querem um filme clichê. com um final feliz, Exato, com a história de superação, sem exatamente. um filme que critica, aponta a sociedade de classes, anticapitalista, movida por um negro revolucionário, Mano, né? de 21 anos de Desculpa, idade, 21 21 anos. anos, cara, é muito sim, cara. incrível. Eu ainda tô processando o cara ter 21 anos de idade, cara. Porque eu com 21 anos de idade, eu Pois devia é. estar bêbado em algum bar aí fazendo merda. Tá ligado? É, O cara, é. 21 anos, tava mudando o mundo, mano. Que isso. Mas É fala, aquela Galpão. coisa, né? Nasceu pro dom, Ele nasceu, é, cara. Ô, nasceu mano, e pro a dom, atuação já do. tinha um carisma, Mano, a atuação já desse tem o cara, velho, carisma. na hora de fazer os discursos, assim. Ele tem uma projeção na voz dele que é impressionante, cara. Mano, E nem Pois aquele é, lance de tambor, cara, que os caras mano, aquela faziam, era cena é muito demais. sim, É legal que sim. no final, nos créditos, que bom, vale a né? pena você ver os créditos inteiros ali, porque eles ficam passando pedaços de discurso. Tambores. Aí tu vê que a voz do cara, o cara puxou aquela projeção parecida, sabe? Mano, que atuação incrível, cara. É, Sim, sim. devia colocar os dois como coadjuvante, não. Deveria dar a indicação de melhor ator principal pros dois, cara. Tá ligado? Porque os dois Uhum. arregaçam. Essa cena que o Eric falou quando o cara já recebe uma ordem final, já no terceiro ato do filme, e ele sente esse peso, porque você vê que ele finalmente ele tá realmente dentro demais da parada, e ele conhece, ele tá muito envolvido com aquilo, então ele começa a sentir o peso das decisões e das coisas. A culpa bateu, né? Chegou a conta da culpa, né? E o ator Exato. entrega isso, cara, de um jeito incrível, porque uma coisa, cara, é você simplesmente meter um colírio na tua cara e fingir que tá chorando, como muito ator faz. Outra coisa é você dar aquela meia chorada, é aquela coisa que vem da emoção mesmo. Tem uns que falam que até a técnica, acho que é a técnica do método, né? Que dizem que pra você, eu não sei se é do método, mas é um estilo de atuação, uma técnica de atuação que aí podem me corrigir aí se essa galera aí sabe nos comentários os termos certos, mas é uma técnica de atuação que você busca memórias tuas
sei lá, para poder levar para aquele momento, né? Então você precisa dar uma carga dramática, você vai lembrar, sei lá, da tua, sabe, de alguém da tua Sim, família que sim, morreu sim. e aquele te puxa. E esse cara, mano, ele faz isso de um jeito Cara, incrível. uma coisa que eu queria voltar também, né? Por favor. Se não fosse o movimento Black Lives Matter, né, com esses acontecimentos que ocorreram, né, nos Estados Unidos no ano passado, acho que a gente não teria tantos filmes assim em destaque, né, com essa temática. Se você Sim. for ver, tem aquele com a Viola Davis, que é a voz suprema do blues, É que é o que é último filme lindíssimo. do cara lá que faz o Pantera Negra, o que faleceu ano passado, né? Sim, O sim, que é Chadwick. belíssimo, É. é belíssimo, é uma adaptação de uma peça de teatro que retrata muito bem isso, né? Nitidamente, né? Como que os músicos negros, cantoras da época, da década de 20, sofriam, né? Sofriam, né? E não só esse, né? Como também Uma Noite em Miami, que é outro filme que vale a pena dar uma sacada, porque pega quatro personagens muito importantes, né, para os movimentos negros, né, que é é uma noite fictícia que parece até tão documental, né, que parece, você fica depois do filme você fica assim, cara, será que realmente aconteceu esse encontro? Que da hora isso. Porque deixa, né? No final deixa essa impressão, né? Eu falei assim, putz, será que realmente aconteceu isso? Que Uhum. também veio de uma peça de teatro, Que legal. né? Pô, tem um episódio de Doctor Who que é assim E, também, sabia, Glauco? Um episódio de Doctor Who né, que eles voltam pro final dos anos 60, poucos dias antes da morte do Martin Luther King e tal. É bem interessante esse episódio. né? E é genial, né? E tem também, né, que acho que estreou esse ano, não sei, talvez até vai aparecer aqui embaixo corrigindo, que é os Estados Unidos contra Billie Holiday, né? Que É. também traz uma cantora do jazz muito importante nesse papel de direitos civis, né? Que a partir de uma música que é Strange Fruit, que é a primeira música de protestos que se tem em história, né? Naquela época, você ser um cantor E negro já era resistente, já era uma baita resistência. Você já estava enfrentando, só de você cantar, você já estava enfrentando a sociedade ali sim, absurdamente, né? Então, da sim. hora. E Strange Fruit, se vocês foram pesquisar depois, né, sobre a letra ela retrata um enforcamento, um lixamento de um negro. E é uma letra pesadíssima, né? Imagina, 1945, Nossa. quando foi lançada, o impacto que isso deu, né? Então, o filme ele meio que pega um pouquinho essas coisas, né? Acho que esses filmes assim, né, com essa ênfase, né, do empoderamento negro, tudo, né? Acho que prevaleceu um pouco a vinda do Judas, né? Acho que isso mereceu, né? Porque assim, não tinha como ignorar não fazer algo que retratasse o movimento dos Panteras Negras, né? Pô, demorou, Mesmo com né, as pra isso suas, acontecer, né, cara? Eles estavam sim, tentando e já achar mesmo, alguma sim, história, mesmo né, com para essas fazer. contradições, Demorou essas demais. dualidades que tem, né? Se é um grupo terrorista ou não, né? E o E, filme bom, nem chega como a abordar sempre, isso, né? né, Glauco? O filme nem chega a Não, não entrar nessa chega, porque discussão, né? assim, o filme foi tão bem conduzido Sim, porque ele, à medida que você termina o filme, você quer saber mais. Puta, É, exato. o que é rolou verdade, naquela é verdade. época? Quem é quem? O que eram os Panteras Negras? Qual que é aquele manifesto que eles escreveram, né? Aí você vê como é importante A fazer regra um filme dos, assim, né? sim, a regra as regras, né? As 10 regras, né? Do que tem lá Exato. dos Panteras Negras, né? É. E é interessante, né? Você observar tudo isso, né? É, Ah, isso, muito a legal. gente entende, né? Porque, assim, a gente entende. A gente, quando eu falo entende, não é que concorda. A gente entende o medo
dos Estados Unidos, né, do FBI, falo dos Estados Unidos como um todo, contra o movimento o partido dos Panteras Negras, né? No início do filme, vocês lembram uma das falas também do Martin lá do FBI? Ele fala que é uma ameaça maior que os russos e os chineses. Sim, Nessa época, hein? cara, exato. Porque eles estão sendo atacados no coração deles ali, né? Exato. No American Dream, né? Eles são justamente. E em algum momento eu acho que o Martin também fala isso, né, Eric? De tipo, eles estão querendo destruir o nosso. Como se fosse. Quem somos, né? Como se fosse nossa É, o origem. nosso modo de vida, eles falam. Modo de vida, exato. American Nosso Way of modo de Life, que é o grande Exato. clichê, né? American Way of Life, American Dream, são essas coisas, né? Como é importante um filme Se assim, né? você, Nossa, mano, putz, em né, para 2021, você cara, a ver, gente né, tem que ter mais que, desse. É. né, e como você vê, né, você pegando a história dos Estados Unidos e você vê, né, desde a década de 40 tem esse lance, né, dos Estados Unidos com o socialismo, essa contradição do socialismo. Não é à toa que vem essa ideia do macartismo, né, que foi um Sim. negócio esdrúxulo, né, de denunciar atores que não tinha nada a ver, né. O exemplo mesmo é Chaplin, cara. Nossa. Chaplin, ele teve que ser exilado por causa de um filme, né, Tempos Modernos, por causa de uma cena. Ele pegando uma bandeirinha assim, e um monte de gente atrás dele, né? Aí os caras falaram, ó, esse cara é comunista, não sei o quê, né? Vaza daqui. Vaza Verdade. daqui, né? Então sofreu muito com essa perseguição política, caixas bruxas, né? Então, e é interessante como o FBI naquela época ele agiam, né? Agiam, né? Conspiravam, né? Muito mais as claras, né? Produziam As e para você claras, né? ver e produziam fake news, cara, jogando fake news para as gangues. Era uma Falei assim, guerra pô, contra mas você os escreveu pretos. isso aqui? Eu falei assim, cara, não fui eu que escrevi isso aí. É, a gente falou isso no Monkey também, lembra? É, Sim, Acontecia sim. no. Para você ver, cara, como é tão atual esse tipo de coisa, né? E, e também o momento que a Verdade, gente está Glauco. passando, sim. o momento que a gente está passando, fake news de que o Bolsonaro, esse posta aí, deu um investimento grande só para ter uma vacina Não, o cara mente ao brasileira, vivo, né, mano? Em discurso, né? né? Ridículo, assim, na cara Ah, É dura. terrível, cara. É É angustiante. terrível. Essas fake E para news você só elegem ver, né? presidentes, né? Né? é. E para você ver, né, como filmes como esse são tão perigosos para Hollywood, porque são filmes que fazem a gente pensar Exato. É. Não é piu-piu, né? que essa situação, tanto que o Hamilton passou na época, não mudou, cara, não mudou. É. Sabe qual a diferença, Glauco? É que hoje, o que eu sinto assim, hoje tá velado, cara. Entendeu? Existem muitas conquistas e etc. Talvez não exista mais o mesmo nível de perseguição às claras como o SBT, o FBI fazia, mas ainda tem sim, a prova disso são os Ele- pretos morrendo na Eles arrumaram outras artimanhas para fazer isso, para Exato. disfarçar de democracia, né? Por Aí um vem a galera dizer que não tem racismo mais, né? Por aí, né? Ai, meus queridos, é foda, viu? É uma coisa. Então, eu queria aproveitar também e fazer uma referência que putz, é super pertinente com o filme, com a história do filme, também com outro personagem que nós ficamos espantados, né, com a precocidade do Hamilton, que tinha 21 anos, né, quando, né, exerceu todo o ativismo, né, a militância. E aí eu queria falar do Múmia Abu Jamal, que o nome dele era Wesley Cook, né, que era um ativista, um membro do Partido dos Panteras Negras também, que foi preso injustamente, com um monte forjar um monte de provas, enfim, a condenação dele foi condenado à prisão, ao corredor da morte. Isso em 81, porque ele foi salvar, né, salvar o irmão que estava sendo espancado por um policial na Filadélfia, e ele nesse meio, né,
tinha uma outra pessoa lá que parece que teve uma troca de tiros, e aí o Múmia e um policial caiu morto e falaram que foi o Múmia. Só que várias testemunhas falaram que não foi ele que atirou no policial. A arma dele foi comprovada que eles não quiseram fazer exame de balística, mas todo mundo sabe que a arma dele era impossível de ser o mesmo calibre que matou o policial. Provavelmente deve ter sido essa outra pessoa que estava no meio, talvez plantado, infiltrado ali no meio para causar isso. E ele foi condenado ao corredor da morte. Em 2008, ele foi meio que não absolvido, ele saiu do corredor da morte e foi para prisão perpétua. Mas eu falo da precocidade porque com 15 anos ele já lutava nos movimentos negros, né, fazia parte, e com 15 anos ele conseguiu uma luta lá tremenda lá, né, que a escola lá que ele frequentava começasse a chamar Malcolm X, né, porque não queriam, obviamente, né. E o processo é muito parecido com o filme, porque plantaram provas, foi uma artimanha do FBI também, porque ele era um cara ele era um jornalista, ele já era formado em jornalismo na Filadélfia, então ele tinha voz, tanto é que o apelido dele era a pessoa que dava voz aos que não tinham voz, que não tinham vozes, né? Então ele era chamado, a tradução era essa, né? O que dá voz aos que não tinham voz. E eu queria fazer uma referência ao Múmia, porque ele está preso há mais de 20 anos, né, injustamente, já teve vários movimentos, várias manifestações, o mundo inteiro. O Chomsky já falou, Rage Against já fez concerto, um monte de gente, sabe, do meio, intelectual, enfim. E ele continua preso, ele só saiu do corredor da morte em 2008. Ele é o único ativista político preso nos Estados Unidos hoje, considerado ativista mesmo político, né, preso por ser ativista político, e só que ele contraiu Covid agora, e ele tá... E assim, mais uma artimanha que não estão tratando dele, sabe? Ele tá jogado, então assim, para morrer mesmo, descobriram um jeito dele acabar com ele de vez, né? Mas tipo mais um Fred. Em América isso, né? Passar pano para Charles Manson e um ativista ser morto dessa forma, né? Pois Inclusive, aí você me lembrou daquela história que aconteceu parecida, que é a do Hurricane, né? Que tem até o filme, a música do Dylan, que o cara conseguiram inocentar ele, mas ele puxou umas boas décadas aí também, não foi? Sim, sim. Eu acho pertinente falar, porque tem tudo a ver com o que a gente está falando, a história. E assim, provavelmente, talvez, tomara que um dia alguém filme, lance. Ele tem um livro, que é esse aqui, ó, que saiu pela Conrad, né? Múmia Abu Jamal, né? Ao vivo no Corredor da Morte. E aí, quem quer saber mais sobre a versão dele, né? Sobre tudo. E acho que foi válido. Desculpa. Não, porra, mais do que válido, cara. Importantíssimo, assim. Fica aí, né? Não ficou só a gente não ficou só no filme, né? Não, a gente não agregou mais coisas, né? Dica, meu amigo, a gente deu dica hoje de playlist, de livro, de filme, playlist, outros filmes também. Então, assim, tem muita coisa para vocês verem nessa temática, assim. Mas então é isso, minha galera, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado, assim. A gente tentou o máximo possível não dar nada absurdamente revelador. O que a gente deu aqui, que você possa até achar que é um spoiler, na verdade, se chama História da Humanidade. Porque isso aconteceu, tá? Infelizmente aconteceu, né? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se vocês gostarem, dá um joinha aí, dá o curtir. Se não gostou, dá o joinha pra baixo também, que a gente quer saber, né? Porque tem sempre quem não gosta, né? Fazer o quê, né? Mas, e se você não gostou, até comenta aí embaixo que você não gostou, xinga a gente. Xinga não, mentira, não xinga não, fala bem da gente. Vê as suas opiniões também. É válido também, cara, é válido. ali, vocês podem falar o que quiser, faça o que tu queres, pois há de ser tudo da lei. Só não seja bolsominion, que aí você tá errado. Né? Aí é importante. Você viu um filme desse e ainda continua bolsominion, você realmente tá no planeta errado, né? Então, basicamente é isso. Agradecer mais uma vez assim a participação de luxo, a companhia de luxo de Glauco, Félix e Eric. E eu quero dar a última palavra para cada um aqui, né? Então, Eric, manda brasa. Queria agradecer aí, sempre uma aula. Thiago manja muito de filme, assim, a gente sempre aprende quando você, o Glauco também, não tem nem que falar. É um prazer fazer isso.
é uma babação de ovo dentro do podcast, mas é verdade. E assim, quando É que vocês. aqui, quando a gente se empolga numa temática de um Nossa, filme, isso cara, eu pra acho mim, que é isso que é mais cativante, né? cara, fica até E arrepiado de falar. eu acredito que tem gente que escuta o podcast e fala assim, caramba, meu, os caras foram longe demais, Foram longe. né? Não foram longe demais no mau sentido, mas assim, Ah, pô, sim. deram ideias, reflexões interessantes, né? Que às vezes a pessoa pode ter assistido e não ter visto isso, né? Sim. Mesmo com esse contexto histórico todo que a gente tem, tudo, né? Dessas filmes assim sempre mexem com a gente, assim como o Monk mesmo mexeu bastante com a gente, né? E Sim. como É verdade. Judas também a mesma coisa. É verdade. E assim, eu tem uma coisa para mim no filme, eu vi um review até que o Glauco mandou, né, do filme, e eu achei assim, importante um questionamento. Se tem algo no filme que vai fazer, quando você assistir, você vai entender, você vai perceber você mesmo de que lado da história você vai estar, quando você assistir a esse filme. Isso vai se responder para você, não precisa ficar mostrando para os outros, mas você vai entender que lado da história você vai estar. Isso para mim define muito, assim. Exatamente. Glauquinho? Você tá mudo, Glauco. Falou, valeu. Só E isso tudo aí. de bom. E tudo de bom? Acho que é isso, meus queridos. Eu faço Isso aí. minhas palavras sábias de Glauco aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo episódio aí. Esse foi o Drops. Imagina o próximo episódio, meus queridos. Promete, viu? Tem É muito o Dicas, filme. hein? É o Dicas. Pois é. Tem muita dica aí pra dar ainda. Próximo Drops é Cinderela Baiana, né? Cinderela Baiana, a gente vai Isso. falar. A gente vai fazer um react. Aí, velho. Pois é. É Mas isso, é meus isso. queridos. Valeu aí. Agora a gente vai tomar uma cerveja aqui. Obrigado. Vamos pro boteco mais próximo do Zoom, obviamente. Viu? Valeu, Até. galera. Até a próxima aí. Tudo de bom.